Eu sou o pastor Ricardo, sou pastor de uma igreja pentecostal. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Eu sirvo na igreja. Eu uso as ferramentas que o Senhor me deu para servir pessoas. Por isso, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos os outros. Então, eu pratico, segundo aí a misericórdia de Deus, eu pratico o serviço a pessoas, independente de religião. Hoje eu gostaria de falar para você a respeito da depressão. A depressão, ela é a tristeza sucessivamente dentro de você. Eu vou explicar. Quando você fica triste, é uma coisa. Quando você fica triste muito tempo, é outra coisa. Então, a sucessão de sentimentos de tristeza, de sentimentos de depressão, leva você à depressão espiritual. Porque são ações espirituais que levam você a estar num estado espiritual maligno, que visa a sua morte. Então, depressão é a ação de deprimir. Essa ação é espiritual por quê? Porque existem as enfermidades físicas e as enfermidades espirituais, que são, é claro, inseridas, imbuídas pelo inimigo. Por quê? Pelas brechas que nós damos, Pela falta de fé, a fraqueza na fé, pela carnalidade, pela quebra de cadeados espirituais. Se você assiste a um filme pornográfico, quebra cadeado. Se você fuma, quebra cadeados. Se você usa droga, quebra cadeados. Se você profere palavras torpes, palavrões, quebra cadeado. Se você sente ódio, quebra cadeado. Então, quanto mais vão se quebrando esses cadeados espirituais que vêm de fábrica, colocados por Deus, na inocência. Por isso que o Senhor diz, vinde a mim, as criancinhas, pois dela é o reino do céu. Então o Senhor também diz, vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque em Jesus há alegria, júbilo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que ele produz, emana alegria dentro de você. Então o espírito maligno da depressão não tem mais espaço. É claro, que tem a medicina, tem os remédios, tem outras ações, mas principalmente a cura vem das ações espirituais, do Espírito Santo. Porque onde há tristeza profunda, onde há ação de deprimir, há ação de alegrar, há ação de jubilar. Então, dois ocupantes não podem estar numa mesma casa. O Espírito Santo, ele não é possuidor, ele é morador. Quando você também dá-lhe arbítrio, dá-lhe espaço, através da fé, através das ações mediante a sua fé na graça. Mas o espírito do inimigo não, ele invade, porque você não tranca a porta, deixa a porta entreaberta, ele arromba a porta, mete o pé na porta, entra e ali ele se torna possuidor, então ele possui. Então muitas vezes ele oprime, ele não entra, mas ele oprime, a ação de oprimir, Então ele fica falando aí na sua mente, ele fica 24 horas trabalhando na sua mente para a sua destruição. E ele fica mentindo que nada mais serve, nada mais adianta, só tem uma coisa a fazer. Então nada disso é da parte de Deus, porque o espírito do inimigo ele mente. Mas para resolver o problema da depressão é necessário que você tenha ajuda espiritual, ajuda de um irmão, de uma irmã, ajuda, claro, principalmente de Deus, ajuda na igreja, ajuda de um pastor, de um corpo de obreiros, trabalhando em oração para que você venha a ter fé, fortaleça a sua fé e venha aí pelo arbítrio dar lugar ao Espírito Santo. Eu já fui envolvido, relacionado com vários tipos de pessoas com depressão. Pessoas que, de repente, pararam de fazer tudo o que estavam fazendo, perderam a alegria da vida, a alegria de comer, a alegria de tomar banho,
e passaram ali a ficar somente prostradas, né, no escuro, com roupas escuras, pensamentos negativos. Muitas vezes essas pessoas elas não exprimem isso, mas se você está atento aos sinais, você vai perceber isso. As pessoas elas podem rir, as pessoas podem fazer um teatro, mas por dentro estão em depressão profunda, estão em tristeza contínua. E eu orei por essas pessoas, e quando eu orei por alguma dessas pessoas, ali o Espírito manifestou-se, e ali foi expulso, e a pessoa obteve a cura em Deus, porque é Deus que faz. Nós somos apenas ferramenta, nós somos o martelo. Se o dono do martelo não usa o martelo ele fica ali parado, inerte, sem nenhuma serventia, sem nenhuma valia. Mas quando o dono da ferramenta, o dono do martelo usa, ele faz ali o serviço bem feito, com poder, com autoridade, com verdade. Então você aí que tem depressão, você que se deixou quebrar ali os cadeados, assistindo coisas que não deve, filmes de demônios, filmes de terror, filmes que levam você à imundície, tudo isso quebra-se cadeados e ali dá lugar a adentrar o espírito maligno. Então, quando você for a uma igreja, converse com o pastor, converse com os obreiros, converse com a esposa do pastor, com as irmãs, para que ali se inicie um trabalho de oração, de fortalecimento da sua fé, para que você venha a ter vitória, a se libertar da depressão. Não estou dizendo para você deixar de tomar nenhum tipo de remédio, não estou dizendo para você deixar nenhum tipo de tratamento, mas sim estou direcionando você para a melhora e a cura eficaz, que é a cura em Deus, a cura em Jesus Cristo, que Ele cura verdadeiramente, pois aquele a quem Jesus Cristo vos libertar, serás liberto verdadeiramente. Então, irmãos, você que tem depressão, você que tem algum familiar em depressão, entre em contato com uma igreja, com um pastor, uma igreja séria, um pastor sério. Podem me perguntar, podem me questionar, também estou disposto aqui a ajudar, a aconselhar como pastor, porque esse é o meu serviço. O serviço de um pastor não é um serviço financeiro, nunca vai ser. Pastor não é dono de igreja, não é dono de reino. Pastor serve de graça, pela graça, pois o preço já foi pago na cruz. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Que você seja curado em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor.